Olá, professora Larissa Taide com você. Vamos a mais uma super dica rumo à sua tão sonhada aprovação? Vamos então continuar a série de vídeos que estamos gravando sobre as competências do Enem. Hoje vamos falar sobre a competência número 3, competência extremamente importante, tá? Então você fica comigo até o fim e eu vou te ajudar a garantir os 200 pontos na redação do Enem na competência número 3. Combinado? Vamos lá? Bom, o que acontece na competência número 3 é que ela é uma competência bastante complexa. Por que, professora, que essa competência é uma competência complexa? Vamos então usar o seguinte artifício. Vou resumir para você essa complexidade toda em 4 letrinhas. Vamos então criar uma sigla, a sigla RISO. Essa competência, ela vai cobrar de você a sua habilidade de relacionar, portanto o R da sigla RISO, a sua habilidade de interpretar fatos, informações e dados, portanto a letra I da sigla RISO, e também a questão da seleção que você faz, a habilidade de selecionar esses mesmos fatos, esses mesmos argumentos, essas mesmas informações de forma pertinente. Portanto, a letra S da sigla RISO e temos por último a letra O da sigla RISO, que vem o verbinho então organizar. É mais uma habilidade que você terá que demonstrar para garantir os 200 pontos então na competência número 3. Mas professora, como é que o avaliador vai observar 4 elementos: relacionar, interpretar, selecionar e organizar RISO? Todos esses elementos para me avaliar em 200 pontos. Como é que ele vai fazer isso? Bom, pessoal, o que acontece na verdade é o seguinte: a competência número 3, ela vai ser avaliada, segundo o guia do estudante publicou, de 4 maneiras diferentes. Então, o avaliador, ele vai ler o seu texto buscando 4 elementos para então observar se você compõe esses 4 elementos, se você obedece, se você fornece esses 4 elementos no seu texto, você então vai conseguir os 200 pontos aí. Quais seriam essas 4 formas de avaliar? A primeira coisa que o avaliador vai observar é a precisão vocabular. Professor, o que é a precisão vocabular? Na verdade, é o que nós chamamos de campo semântico. Por que campo semântico? O campo semântico são aqueles vocábulos, aquelas palavras que, na verdade, vão permitir ao leitor do seu texto entender qual é o posicionamento, ou seja, a sua tese em relação ao tema proposto. Então, a precisão vocabular é a primeira forma de avaliar a competência número 3. O segundo ponto é a conexão entre as ideias. Então, na verdade, o que acontece é que eu tenho um ponto de vista em relação à temática. Esse ponto de vista que eu irei defender chama-se tese, ele é o ponto principal, ele é a ideia principal. Relacionadas a essa ideia principal, eu tenho as ideias secundárias, que obviamente eu terei que selecionar. Eu não posso colocar todos os argumentos que eu conheço a respeito daquele tema. Eu preciso selecionar para que de fato eu selecione aquilo que eu sei falar sobre. Então são argumentos explicáveis, ok? Então a segunda maneira de avaliar é a questão de conexão. Como é que você conecta essas ideias que você selecionou? Precisa haver uma conexão, primeiramente, entre os períodos que você cria. Num segundo momento, uma conexão entre os parágrafos que você cria, ou seja, entre os períodos, entre os parágrafos e posteriormente, então, uma conexão dentro do seu texto inteiro. E, por último, a terceira forma de avaliar vai ser realmente a questão da ordem lógica. Eles vão perceber se existe uma estrutura no seu texto, tá? A estrutura textual, ela fica muito clara no texto. Você não pode simplesmente sair escrevendo, tá? Sem nenhuma organização lógica. Precisa haver uma organização. O seu texto tem que progredir, a temática precisa progredir, ela tem que se desenvolver e progredir. Então, a terceira forma de avaliar essa competência é realmente a observação da ordem lógica e do plano textual. Por isso é tão importante que você execute, aprenda a executar um bom projeto de texto. Outro aspecto fundamental é você se lembrar de que essa organização, essa ordem lógica, ela precisa estar dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo, ou seja, no que nós conhecemos como introdução, desenvolvimento e conclusão. E a quarta e última forma de avaliar a competência número 3 é realmente observação do sentido real. Se há no que você diz
Se há nos argumentos que você utiliza um sentido real para aquilo, se existe um significado que é um significado palpável, se é algo plausível, se é algo claro e se é algo realmente real, ou seja, se tem de fato um significado, se existe ali um sentido maior naquilo que você está falando, ok? Outra coisa bastante importante, você não pode jamais se esquecer disso aí, é que se você para pensar, a competência número 3, ela relaciona, é o R de relacionar, é o I de interpretar, é o S de selecionar, é o O de organizar. Podemos então resumir a competência 3 em uma palavra, professora Larissa? Sim, que palavra é essa? Coerência. É o momento em que o avaliador vai parar diante do seu texto e vai observar a coerência, a formação do sentido. Então, é isso. Se você entendeu o que eu coloquei para você em relação à terceira super dica, se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você curta, peço que você deixe o seu comentário abaixo, ok? Vai ser muito importante para mim. Um grande abraço para você e até a próxima super dica.